Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem. Reinaldo Júnior aqui, teólogo, pastor, professor. E você é meu convidado, minha convidada para essa jornada a respeito de como ler a Bíblia livro por livro. Eu estou fazendo introduções gerais e resumos de cada livro da Bíblia para te ajudar na sua leitura. Sua leitura devocional, sua leitura para preparar um estudo, sua leitura para uma pregação, enfim. Outra dica é curta esse conteúdo, comente, compartilhe, porque assim você treina o algoritmo para receber mais conteúdos bíblicos, por exemplo, desse tipo, tá bom? Bora lá. Bom, a gente vai seguir aqui agora com o livro de 2 Samuel. E, por óbvio, é a continuação do primeiro livro de Samuel. Lembra, Samuel, o importante juiz, profeta e sacerdote. Bom, o foco nesse livro de Samuel, nesse segundo livro de Samuel, é o rei Davi. O reinado de Davi, mais especificamente, que começa em Hebrom e depois vai para Jerusalém. Bom, a tensão entre promessas divinas e falhas humanas. Aquele Davi que parece uma pessoa perfeita em 1 Samuel, em 2 Samuel vai aparecer aqui muitas falhas. Bom, e a palavra-chave é a aliança davídica, aliança com Davi, é um tema-chave desse livro. Bom, como é que é a estrutura em termos de capítulos, né? Capítulo 1 até o 24. A primeira parte, o capítulo 1, é a consolidação do reino e as vitórias de Davi. Davi era um rei, mas era também um grande general de guerra. Bom, do capítulo 11 ao 20, nós temos pecado, crise familiar e juízo divino sobre a vida de Davi, principalmente. E capítulos 21 a 24, nós temos um apêndice com relatos teológicos e poéticos, já do final da vida de Davi. Bom, vamos lá. O livro começa com o início do reinado de Davi, mas também com o luto por Saul e Jonatas, né? Saul morre, Jonatas, o seu filho, é o melhor amigo de Davi e sofre como órfão. Bom, ele começa a reinar em Hebrom, reina lá por 7 anos, especialmente ali sobre Judá, sobre o reino do sul, e depois reina sobre Israel, e aí sobre todo Israel, por 33 anos, fazendo de Jerusalém a capital. Ele conquista e estabelece como capital. Bom, a Arca da Aliança é a promessa de Deus. Davi traz a Arca da Aliança para Jerusalém. A Arca da Aliança é algo que simboliza, que materializa a presença, a bênção de Deus. Muito importante. Cheia de protocolos para se transportar e para se lidar com ela. Davi é alguém que se alegra com a arca, ele dança, ele celebra tudo que Deus faz e está fazendo ali. Um detalhe sobre Hebrom que eu não falei. Hebrom é a cidade onde Sara e Abraão foram enterrados. Hoje é uma cidade palestina, eu tive a oportunidade de estar lá já, lá no território de Israel e Palestina. Bom, a promessa de Deus, a aliança davídica, a aliança com Davi. Há uma promessa de Deus de estabelecer o trono de Davi para sempre. A gente vai ver isso se cumprir em Jesus. Uma das passagens mais importantes do Antigo Testamento está aqui nesse capítulo 7, e essa passagem aponta para o Messias, para Jesus como filho de Davi, a descendência de Davi. E Jesus é filho de Davi por José, seu pai humano, que era da linhagem de Davi. Bom, pecado com Batseba. Davi comete o adultério e tenta encobrir o adultério com o assassinato. Batseba era a esposa do seu soldado Urias. E ele cometeu o grave pecado de adulterar, de ter um caso com ela, e o mais grave ainda, de tentar encobrir assassinando o seu soldado, ou fazendo com que ele fosse morto, né? Um assassinato indireto. Deus envia Natã e confronta Davi. Natã era um profeta muito corajoso, que foi confrontar o rei assim cara a cara. Mas Davi se arrependeu, graças a Deus, no entanto, colheu consequências duras do seu pecado. Bom, esse filho morre, esse primeiro filho com Batseba, o segundo vai ser Salomão,
Esse vai ser o próximo rei. Na família de Davi acontece também um estupro de Tamar por Aminon, e Absalão assassina Aminon por conta desse estupro. Parece que Davi aqui não se envolve nessa situação, parece um tanto omisso nesse conflito todo. Há uma rebelião de Absalão contra Davi. Absalão quer tomar o trono de Davi, dos capítulos 15 a 18 está isso. E há uma tragédia dentro disso, que é a morte de Absalão. E Davi chora porque era um filho rebelde, mas era seu filho. Bom, apêndices finais, há relatos complementares sobre guerras e feitos de Davi aí, no final do livro. Há um cântico de Davi, suas últimas palavras. Davi era um músico, um poeta, né? Há salmos atribuídos a Davi. Mostra o texto lá de 1 Samuel, quanto Davi tocava a harpa e tinha dom para isso. Então, e há um profundo senso em todo o livro de desobediência e juízo, no entanto, também de misericórdia divina. Bom, temas teológicos centrais é que Deus é fiel às suas promessas, mesmo quando os líderes falham. Acho que isso permanece. O pecado tem consequências, mas há sempre um caminho de perdão e restauração. A aliança davídica aponta para a realeza de Jesus. Esse reina para todo sempre. E Davi é um rei imperfeito, mas tem um coração segundo o coração de Deus. Alguém que era humilde, que se arrependia e que buscava ao Senhor, mesmo em meio às suas falhas. Bom, aplicações para hoje: os líderes são chamados à integridade diante de Deus. Então, buscar ser íntegro é fundamental sempre. O arrependimento sincero importa mais do que a perfeição. Então, nós receberemos o perdão de Deus toda vez que nós formos sinceros em arrependimento. Nós devemos confiar na graça de Deus, mesmo diante das nossas falhas. Confiar que Deus é gracioso conosco. E Jesus é o Rei eterno prometido por Davi. Ele é fiel, ele é justo, ele é o Redentor. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Logo tem mais vídeo. Um abraço.